Foi? Buenas noches. Todo mundo firme? Todo mundo acompanhando? Todo mundo fazendo exercício? Todo mundo estudando? Decoramos tudo de ontem para hoje? Só que não, né? Os bisões. Depois faz pergunta aí. E ó, nada de consulta pessoal hoje, tá, gente? O pessoal fica fazendo consulta pessoal aí, né? Trazendo listinha de perguntas lá de casa, consultando no Google lá, para ver as perguntas mais difíceis, né? Show de bola. Nós paramos ontem aqui nos direitos políticos, né? Vamos continuar então. Estamos trabalhando aí os direitos políticos. Direitos políticos. Último grupo aí do artigo dos direitos fundamentais. Mais precisamente, ontem nós estávamos falando dos direitos políticos negativos. Negativos. E enquanto falávamos dos direitos políticos negativos, nós estávamos primeiramente resolvendo as hipóteses de inelegibilidade, né? Inelegibilidade. E aí falei para vocês que a inelegibilidade poderia ser absoluta ou relativa, né? Absoluta, você já sabe que só pode ser previsto na Constituição. Inelegibilidade relativa pode ser previsto na Constituição ou em lei complementar. E aí, dentre as hipóteses de inelegibilidade relativa, que foi onde nós paramos na aula passada, nós já tínhamos visto aqui a regra da reeleição, que foi a primeira. E seguiremos agora na segunda inelegibilidade relativa que aparece aí no artigo 14, que é a desincompatibilização. Desincompatibilização. Acredito que vocês acessaram aí o material hoje na área do aluno e tinha um outro materialzinho, né, da parte de organização do Estado, que nós vamos ver depois, tá? É a segunda parte. Também a administração pública, já está todo o material aí das nossas próximas aulas. Então hoje a gente finaliza direitos políticos, entraremos em seguida em organização do Estado, e aí faltarão aí basicamente 2 aulas, onde nós finalizaremos a organização do Estado, administração pública e pronto. The House dá um direito constitucional. Próximo passo é gabaritar na sua prova, beleza? Então aproveitem, temos mais 2 dias aí. Queridos, inelegibilidade chamada de desincompatibilização, ela aparece aí no parágrafo 6º do artigo 14, e ela diz assim: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Regra da desincompatibilização. O que essa regra aqui diz? Esta regra da desincompatibilização diz que quando o camarada quer concorrer a outro cargo, ele deve se afastar do seu cargo até 6 meses antes do pleito. Isso é o que chamamos de desincompatibilização, tá? Esta obrigatoriedade, esta necessidade de afastamento do cargo até 6 meses antes do pleito. Então vamos lá. Vamos imaginar que um senador quer concorrer ao cargo de deputado. Ele precisa se afastar até 6 meses antes do pleito, sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? Sim. Não, gente, é só para membros do Poder Executivo. Não bisonhe aqui. É só aplicável aos membros do Poder Executivo. Ou seja, ou o cara é prefeito, ou o cara é governador, ou o cara é presidente da República. Se ele for titular de um dos 3 cargos do Poder Executivo, todas as vezes que ele quiser concorrer a outro cargo, ele deve se afastar até 6 meses antes do pleito. Logo pergunto, o prefeito que quer se candidatar a deputado, ele tem que se afastar até 6 meses antes do pleito, sim ou não? Sim, porque esta é a regra. Ele deve se afastar até 6 meses antes do pleito. Queridos, o presidente da República que quer concorrer ao cargo de presidente, novamente,
deve se afastar até 6 meses antes do pleito, certo ou errado? Não, gente, certo ou errado? Errado, gente, é só para concorrer a outro cargo. São as duas coisas que você tem que ter cuidado aqui, olha só. Só é aplicável aos membros do Poder Executivo e é sempre para concorrer a outro cargo. São os dois pontos aqui da inelegibilidade pela desincompatibilização. Tem que ser titular do Executivo para concorrer a qualquer outro cargo. Tudo bem? Uma questão bacana que é sempre explorada em prova está atrelada ao prazo, né? Que ele fala até 6 meses antes do pleito. Se cair na tua prova que ele deve se afastar até 10 meses antes do pleito, está certo ou errado? Errado, porque não é até 10 meses, é até 6 meses. Mas se cair na tua prova, ele poderá se afastar 10 meses antes do pleito, está certo ou errado? Está certo, porque ele pode se afastar 10 meses, porque 10 meses é até 6 meses antes do pleito. Entenderam essa lógica aqui? Tá? Todo mundo entende o que é o pleito? O pleito é o dia da eleição. Então, o prazo é até 6 meses antes do pleito. Então, se ele for prefeito concorrer a mesmo reeleição, não precisa? Reeleição não precisa se afastar, por quê? Porque ele está concorrendo ao mesmo cargo. Ele só precisará se afastar quando ele concorrer a outro cargo. Tranquilo até aqui? Beleza? Terceira regra de inelegibilidade. Vamos lá. A terceira inelegibilidade é a mais divertida de todas. Você já sabe quando eu falo que é divertida, é porque ela é foda. Inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Acompanhe comigo a leitura aí do parágrafo 7º do artigo 14, que contém inelegibilidade reflexa. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado, do território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Provavelmente na hora que você lê isso, você faz e continua a vida, né? Tipo, olha o tamanho deste texto. Este texto sozinho, colocado na sua prova e perguntado, certo ou errado? Quem tem coragem de olhar para ele e falar, nossa, é lógico que está certo. Entenderam o desafio dele? Então, trata-se de um dispositivo com uma riqueza de detalhes impressionante e que cada dispositivozinho desse aqui pode ser trabalhado em prova. Vamos tentar entender um pouco sobre a inelegibilidade reflexa. A primeira coisa que você tem que entender é que a inelegibilidade reflexa, diferentemente das outras inelegibilidades que nós estudamos, ela não é uma inelegibilidade para o titular do cargo. Ela é reflexa. A inelegibilidade reflexa reflete no cônjuge ou parente. O titular do cargo não é inelegível. Quem fica inelegível é o cônjuge ou o parente. Entenderam a ideia dela? É diferente das outras. A inelegibilidade, por exemplo, pela reeleição, o titular do cargo ele tem o limite da reeleição. A desincompatibilização, o titular do cargo tem que desincompatibilizar. Na inelegibilidade reflexa, não. O titular do cargo está feliz vivendo a vida dele, mas o seu cônjuge ou parente até 2º grau fica inelegível no território onde ele é titular. Ok? Um primeiro desafio que esse dispositivo nos traz é exatamente entender o que é um parente até 2º grau. Quando ele fala cônjuge ou parente até 2º grau, geralmente a gente fica recordando daquela forma de 2º grau que a nossa mãe ensinava, né? A sua avó. Sua avó falava, ô filho, vem tomar um café aqui que seu primo de 2º grau vai vir te visitar. E na verdade era primo da minha avó, que ela achava que era de 2º grau, e ela falava de 2º grau porque era distante. E aí quando você vai para analisar, o que é esse 2º grau de parentesco? Né? Se cai na tua prova, teu irmão é inelegível no território onde é você titular, certo ou errado? Certo. E o sobrinho? E o tio? E se for cunhado? Não. Você entendeu a parada aqui? Como é que a parada começa a ficar mais nebulosa? Então,
Ele vai chegar na tua prova, ele vai te perguntar o parente e você vai ter que saber se aquele parente é até segundo grau ou não. Então, o primeiro desafio que a gente vai matar aqui agora é entender o que é um parente até segundo grau. Então, eu vou ensinar para vocês como calcula o grau de parentesco, tá? Então, para entendermos o grau de parentesco, acompanhe comigo. Este aqui é você, tá? Este aqui é você. Acima de você tem seu pai. Acima do seu pai tem seu avô. Acima do seu avô tem seu bisavô. Acima do seu pai, ou abaixo de você, tem seu filho. Abaixo do filho vem o neto. Abaixo do neto vem o bisneto. Como é que calcula o grau de parentesco, meus queridos? Olha só. De mim para meu pai, primeiro grau. De mim para meu avô, segundo grau. De mim para meu bisavô, terceiro grau. Meu pai e meu avô não podem ser candidatos no território onde eu sou titular, mas meu bisavô pode. Manda um abraço para minha bisavó, deve estar assistindo essa aula agora com 101 anos de idade, né? Só que não. De mim para meu filho, primeiro grau. De mim para meu neto, segundo grau, e bisneto, terceiro grau. Meu filho e meu neto não podem ser candidatos onde eu sou titular, mas o meu bisneto pode. Porque a vedação constitucional só funciona até segundo grau. Entenderam aqui? Tudo bem? Alguma dúvida? Aqui nós temos a linha de parentesco reta e consanguínea. Reta porque é uma linha reta. Consanguínea porque a relação é de sangue. Beleza? Vamos agora para a linha colateral de parentesco. Olha só, essa aqui é legal para a prova, hein? Colateral. Abaixo do pai vem meu tio, isso, gente. Filho do seu pai é seu tio. Muito bem, né? Deixa eu só contar uma história para vocês, tá, gente? Filho do seu pai é teu irmão, tá? Não sei se você sabia disso, né? Mas, né, tio, gente, pelo amor de Deus. Abaixo do meu pai, meu tio. Olha só que loucura. Falta de almoço familiar de domingo. Falta de ir lá na casa da avó comer aquela galinhada. Nem que seja para ficar lá falando sobre os graus de parentesco. Vergonha, né, gente? Vergonha. Então, ó, abaixo do pai, gente, é seu irmão, tá? Deixa eu apresentar ele pra vocês. E abaixo do seu irmão, dá até medo de perguntar, né, gente? O que vai vir agora? Abaixo do seu irmão é teu? Não falo mais, né? Sobrinho, sobrinho. Show. Olha lá. Se de mim para o meu pai é primeiro grau, então de mim para o meu irmão é segundo grau. E meu sobrinho é terceiro grau. Meu pai e meu irmão não podem ser candidatos onde eu sou titular, mas o meu sobrinho pode. Ok? Vamos subir um degrau? Ai, Jesus, o que vai vir agora, né? Momento tenso na aula. Abaixo do meu avô vem meu tio, aleluia, Jesus. E abaixo do meu tio vem minha priminha gostosa, né, gente? Olha só. Olha lá. Então, se meu pai é primeiro grau e meu avô segundo grau, meu tio é terceiro grau. E minha priminha linda, quarto grau. Gente, prima é quarto grau. Nunca entendi por que não deixava eu pegar minhas primas. Olha só isso aqui. Quarto grau de parentesco. Fala assim, não pega não, porque vai nascer um ET, né? Fala assim, que ET, velho? Olha lá, nem parente direito é. Quarto grau de parentesco, gente, é longeão. Ó, é aqui que saem as principais questões de prova, tá? Ó, sobrinho, primo, tio, irmão. Esses colaterais são muito cobrados em prova. E aí você tem que lembrar que o impedimento, a restrição, vai funcionar até o segundo grau. Beleza? Vamos ver agora o grau de parentesco por afinidade. E o melhor exemplo é aquela que advém do cônjuge, da relação com o cônjuge. Queridos, qual que é o grau de parentesco entre você e sua esposa? Oi? Nenhum? Nenhum, gente, olha só. Você não é parente da sua esposa. Olha só que legal. Uma mensagem libertária, né, gente? Olha só. Seu esposo nem parente é. Então já chega em casa hoje, ó, chutando tudo, já bate lá na mesa e fala assim, cala sua boca, carniça, nem parente é, olha só.
não é parente, porque não tem grau de parentesco entre você e seu cônjuge. É muito pior do que isso, gente. Olha só, para você entender a relação que vem do cônjuge, você tem que lembrar da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que vocês dois serão uma só carne. Gente, se vocês dois são uma só carne, sua sogra é seu parente de qual grau? Primeiro grau, gente. Olha que lindo, gente. Sua sogra é seu parente de primeiro grau. Primeiro grau por afinidade. A sua sogra é muito mais parente do que seu avô, gente. Não é justo isso, gente? Olha só. 8.112 te libera para ir no funeral da sogra, mas não te libera para ir no funeral do avô. Olha que absurdo. O avô é praticamente o segundo pai, aquele cara que fazia tudo escondido pra gente, né? Então, tipo assim, cara tá lá e a sogra é mais parente que ele. Não é louco isso? Se minha sogra é minha parente de primeiro grau, gente, minha cunhadinha, oh Jesus, minha cunhadinha linda, é parente de segundo grau. Então a cunhada também é inelegível no território onde eu sou titular. Olha que questão maravilhosa para a sua prova. E aí, na hora da prova, vamos supor que você esqueça de tudo isso. O que você faz? Desenha. Desenhou, isso aqui vai te ajudar em qualquer área do direito. Porque esses graus de parentesco são permanentes em qualquer área do direito. Tá? Por exemplo, súmula vinculante do nepotismo, que nós vamos tratar na aula de administração pública. Veda a contratação de parentes até terceiro grau. Aí eu já sei até aqui. Tá? Ineligibilidade reflexa até segundo grau. E todo lugar que vier uma regrazinha lá de parentesco, você vai mexer com isso aqui. Beleza? Todo mundo compreendeu até aqui? Uma vez compreendido o que nós falamos agora, só fechando, parentesco por adoção, aquele fruto de adoção. Parentesco por adoção. Então, se você adota um filho, vai ser primeiro grau por adoção. Tá? Ou então, o seu enteado, que é aquele filho da sua esposa, você acabou de casar. Enteado, primeiro grau da sua esposa lá é seu primeiro grau por afinidade. Esse afins aqui é... Afinidade. Afinidade é esse grau de parentesco que surge aqui, ó. Não tem sangue. Tá? Afins é grau de parentesco sem sangue. Tudo bem? Tranquilo? Podemos avançar? Queridos, entendemos agora uma parte da regra, que era a parte do grau de parentesco. Agora nós vamos ter que estudar uma outra parte da regra. E aí é importante que você tenha isso aqui na sua cabeça, mas para a gente entender a regra como um todo, toda questão que eu fizer, eu vou utilizar como exemplo o meu cônjuge. E eu não quero que você fique pensando, será que é grau de parentesco? Será que ele é parente até segundo grau? Eu não quero que você pense nisso. Eu quero só que você concentre em entender a regra, tá? Então, já sei que o cônjuge é inelegível no território onde eu sou titular. Considerando isto, todo exemplo que eu fizer vai ser em relação ao meu cônjuge. Vamos começar? Vamos entender a regra agora. Prestem atenção, porque entender essa regra é um grande desafio. Vocês viram? Queridos, eu sou prefeito de Cascavel. Minha esposa quer se candidatar à prefeitura de Cascavel. Ela pode ou não pode? Vamos lá, gente? Pode ou não pode? Não, gente, não pode, porque ela é inelegível no território onde eu sou titular. Essa é a regra. O que é a inelegibilidade reflexa? Cônjuge ou parentes até segundo grau não pode se eleger no território onde eu sou titular. Ok? De novo, eu sou prefeito em Cascavel. Minha esposa quer se candidatar a vereadora em Cascavel. Pode ou não pode? Todo mundo, vamos lá. Pode ou não pode? Não? Sim? Pode? Não, gente, não pode. Ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Vamos ler o dispositivo de novo? Porque parece que vocês não estavam aqui, né? Olha só. Parágrafo 7º, preste atenção nele. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. São inelegíveis. Vamos lá de novo? Eu sou prefeito em Cascavel. Minha esposa quer ser prefeita em Cascavel. Pode ou não pode? Não pode. Ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Ok? Eu sou prefeito em Cascavel. Minha esposa quer ser prefeita em Toledo. Pode ou não pode? Pode ou não pode, gente? Pode, porque ela está sendo candidata em outro território. Ó, começou a entrar já. Eu sou prefeito em Cascavel, minha esposa quer ser vereadora em Cascavel. Pode ou não pode? Não, porque ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Ok? Eu sou vereador em Cascavel. Minha esposa quer ser vereadora em Cascavel. Pode ou não pode? Pode? Pode, gente, porque vereador não gera inelegibilidade. Só quem gera inelegibilidade é quem é titular do cargo do poder executivo. Tem que ser prefeito, governador ou presidente. Ok? Eu sou prefeito em Cascavel. Minha esposa quer ser governadora do Paraná. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, gente, porque ela vai ser governadora, outro território maior. Ok? Eu sou governador do Paraná, minha esposa quer ser prefeita em Cascavel. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode, porque ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Percebeu que entender a regra é um pouco mais difícil do que parece? E cada pergunta dessa é uma questão que já caiu em prova. Mas eu não comecei direito ainda. Vamos lá? É preciso que você vá pegando no tranco aí. Vamos lá? Posso avançar? Eu sou prefeito em Cascavel. Minha esposa quer ser deputada estadual no Paraná. Pode ou não pode? Pode, porque ela está sendo candidata em outro território maior. Eu sou deputada estadual no Paraná. Minha esposa quer ser prefeita em Cascavel. Pode ou não pode? Pode, gente. Deputado não gera inelegibilidade. Viu como é que é fácil enganar vocês? Quem gera inelegibilidade? Quem é titular do cargo do poder? Executivo. Gente, eu sou governador do Paraná. Minha esposa quer ser governadora do Paraná. Ela pode ou não pode? Não, porque ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Ok? Eu sou governador do Paraná, minha esposa quer ser prefeita em Cascavel. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode não, gente, porque Cascavel está dentro do estado do Paraná. Geografia, tá? Está lá dentro. Não pode. Você não pode ser eleito dentro do território onde eu sou titular. Eu sou governador do Paraná. Minha esposa quer ser deputada estadual pelo Paraná. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode, gente. Ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Eu sou governador do Paraná, ela quer ser deputada estadual no Paraná. Não pode. Todo mundo consegue entender. Olha só. Município, Estado, Brasil. Olha isso aqui. Tem que ser visual isso. Isso é um território. Esse território está dentro desse? Sim. Esse está dentro desse? Pois é. Essa é a visão que você tem que ter. Olha só. Eu sou prefeito em Cascavel. Minha esposa quer ser presidente da República. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, gente. Presidente da República do Brasil. O Brasil não está dentro do território de Cascavel. Consegue visualizar isso? Eu sou governador do Paraná. Governador do Paraná. Minha esposa quer ser prefeita em Cascavel. Pode ou não pode? Não, porque está dentro do território do governo. Ok?
Eu sou governador do Paraná, minha esposa quer ser deputada estadual do Paraná. Pode ou não pode? Não pode, porque deputado estadual do estado do Paraná está dentro do estado do Paraná. Eu sou governador. Ok? Eu sou deputado estadual do Paraná. Minha esposa quer ser deputada estadual do Paraná. Pode ou não pode? Pode, porque deputado não gera inelegibilidade. Começaram a pegar mais um pouco agora. Vamos empolgar agora e pegar tudo? Vamos lá? Eu sou governador do estado do Paraná. Minha esposa quer ser deputada federal pelo Paraná. Pode ou não pode? Eu sou governador. Minha esposa quer ser deputada federal. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode, gente. Eu sou governador do estado do Paraná, minha esposa quer ser senadora da República pelo Paraná. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode, gente, não pode. Eu sou governador do Paraná, minha esposa quer ser presidente da República. Pode ou não pode? Pode, gente, lógico que pode. Eu sou presidente da República, minha esposa quer ser prefeita em Cascavel. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Gente, sem medo, pode ou não pode? Não pode, gente, porque Cascavel está dentro do Brasil, consegue perceber? Eu sou presidente da República, minha esposa quer ser deputada federal pelo Paraná. Pode ou não pode? Não, porque deputado federal está dentro do Brasil. Eu sou presidente da República, minha esposa pode ser o quê? Nada. Nada, no máximo primeira dama. Consegue perceber quais são as áreas territoriais? Isso é uma parte importante, porque ela requer um conhecimento prévio de geografia, né? Que todos nós temos, porque a gente aprendeu lá na quinta série, tá? Ó, dentro do estado, o prefeito gera inelegibilidade dentro do município. Quais são os cargos do município eletivos? Prefeito e vereador. Então, prefeito e vereador fica inelegível dentro do município. Se o cara é governador, ele gera inelegibilidade para todos os cargos eletivos do estado. Quais são os cargos eletivos do estado? Todas as prefeituras, todos os vereadores, deputado estadual, o próprio cargo de governador. E aí vem as duas questões boas de prova. Deputado federal e senador da República. E por que deputado federal e senador da República ficam inelegível quando o camarada é governador? Porque o deputado federal e o senador da República é eleito no estado. Simples. E se o cara é presidente do Brasil, ele é presidente da República, todos os cargos eletivos do Brasil, os seus parentes ficam inelegíveis. Se você não entender essa regra, você não avança nisso aqui nunca. Nunca mesmo, porque é a primeira coisa que você tem que entender. E agora, obviamente, que eu preciso aprofundar o tema, porque até aqui foi só o básico. Tipo, é o básico do que está escrito ali, porque eu não fiz nada de novo ali. Tá? Só tentei explicar a regra como está ali. Vamos agora aprofundar o tema. Acompanhe comigo. Eu sou prefeito em Cascavel. Minha esposa quer ser prefeita em Cascavel. Pode ou não pode? Não. Não pode, porque ela não pode ser candidata no território onde eu sou titular. Mas eu explico isso para ela e ela não entende. Eu falo, mulher, não pode, porque a Constituição não deixa. Aí ela fala, mas se você quiser, você vai dar um jeito. Eu falo, não tem como. Ah, ela, então você não me ama. Lógico que eu te amo. Então dá um jeito. Não tem como. Ah, é? Então quero meu divórcio, porque eu vou de qualquer jeito. Se minha esposa divorciar de mim, ela pode se candidatar a prefeita? Sim ou não? Não. Não pode, porque o STF disse que a dissolução do vínculo conjugal durante o mandato não extingue a inelegibilidade. Então ela continua sendo inelegível. Ok? Segundo exemplo. Eu sou prefeito de Cascavel, minha esposa quer ser prefeita de Cascavel. Pode ou não pode? Bora, gente. Pode ou não pode? Não pode. Eu explico isso para ela, ela não entende. E aí eu olho para ela e falo, mas não tem como, ela, eu vou com você ou sem você. Na hora que eu estou dormindo à noite, ela vai lá, desparafusa as rodas do meu carro. Na hora que eu estou indo trabalhar no outro dia, a roda sai, eu capoto o carro e morro. E ninguém sabe nem descobre que foi ela. Ok? Ela chora no velório. Pergunto,
se eu morrer, ela pode se candidatar a prefeito, sim ou não? Sim ou não? Sim, gente. Então, mulheres, atenção. Se você quiser, 1000 vezes melhor você matar do que divorciar, tá? Porque o divórcio não acaba com a inelegibilidade. Mas se tu matar, resolve o problema. Fica a dica. Ok? Fica a dica. Terceiro exemplo bacana. Eu sou prefeito de Cascavel. Minha esposa quer ser prefeita de Cascavel. Pode ou não pode? Não pode, mas a gente está num relacionamento novo. E aí ela chega e olha e fala assim, ai, amor, dá um jeito aí. Aí eu olho para ela e falo, minha linda, minha princesa, minha rainha, não tem como. Você sabe que esse tipo de linguajar só é no início, né? Ai, amor, por favor, eu sei que você pode fazer algo, eu confio tanto em você. Ai, amor, não me pede assim, não faz esse biquinho, porque eu não vou aguentar. Aí ela implora tanto, e ele com todo o seu amor e carinho do início de um relacionamento, ele olha para ela e fala assim, então vamos fazer o seguinte, quando estiver próximo de acabar o meu mandato do primeiro mandato, eu vou me afastar do meu cargo até 6 meses antes. E aí você candidata. Entendeu a solução que ele deu? Se ele se afastar até 6 meses antes, ela pode se candidatar a prefeito, sim ou não? Sim ou não? Sim, gente. Então, atenção. Esta é uma questão fantástica. Se o camarada estiver no primeiro mandato, no segundo não, no primeiro mandato, se ele se afastar até 6 meses antes, esta situação gera uma desincompatibilização. Aí ela pode ir lá e se candidatar. Mas se ele já está no segundo mandato da reeleição e ele se afastar até 6 meses antes, resolve alguma coisa? Não. Aí ela continua sendo inelegível. Ok? Mais uma. Queridos, tem como eu e minha esposa estar ao mesmo tempo no cargo ali, por exemplo, no município? Sim ou não? Eu prefeito, ela vereadora? Tem como acontecer isso? Sim ou não? Bora, gente, sim ou não? Claro que sim, gente. Se eu e ela entramos junto. Eu candidato a prefeito, ela candidata a vereadora. Tem alguém no cargo de prefeito? Não, eu sou candidato, ela é candidata e nós dois ganhamos. Ninguém está gerando inelegibilidade para ninguém, entenderam? Aí estou eu e minha esposa lá, nós dois juntos lá, eu prefeito, ela vereadora. Pode? Pode. Ou então eu era prefeito, ela era vereadora e nem conhecia, mas na festa da posse eu vou lá e peguei ela na festa lá. Aí gostei e casei com ela, depois que eu era prefeito, ela era vereadora, também é uma possibilidade. Só não vai poder ter jeito também. Aí vem a pergunta. Vamos lá. Eu sou prefeito, minha esposa é vereadora. Eu tenho direito a uma reeleição, não tenho? Como prefeito? Se eu me candidato à reeleição, ela pode se candidatar à reeleição como vereadora? Sim ou não? Não. Sim ou não? Bora, gente, sim ou não? Pode, gente, é lógico que pode. E por que pode? Olha o finalzinho do parágrafo. Ele diz que esta regra não se aplica quando o titular do mandato já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Se o parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, a regra não vai se aplicar a ele. Cuidado, hein? Titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tem que ter os dois. Então sublinhe este E, porque no CESP, por exemplo, FCC, já trocou este E por OU. Questãozinha top de prova. Ok até aqui? Vira a quantidade de questões que sai só deste parágrafo. E se você não entender o básico, você não evolui nada. Então cuidado com esta regra, não deixe ela acumular. E ela é uma regra que você sempre tem que revisitar ela, fazer bastante exercício para você entender a sua forma de funcionamento, beleza? Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Queridos, quarta regra de inelegibilidade que eu falei para vocês, que nós iríamos trabalhar, são as regras aplicáveis aos militares. Militares. Queridos, vamos dar uma olhada agora no parágrafo 8º do artigo 14. Um parágrafo foi sempre bem cobrado em prova.
e ele traz aí informações importantes. Olha o que diz o parágrafo 8º. O militar alistável e elegível, o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Meus queridos, a regra do militar é muito curiosa, por quê? Porque ele primeiro menciona uma característica no início ali muito interessante. Ele fala, se o militar for alistável, ele está querendo aqui tirar quem disso aqui? O militar que não é alistável, ou seja, o inalistável, que é o conscrito. Lembram dele? Conscrito é inalistável, então essa regra só vai se aplicar se o militar não é conscrito. Ou seja, o militar não é conscrito, ele pode se alistar e ele pode se candidatar a um mandato eletivo. E qual que é a regra constitucional? Se ele tem menos de 10 anos dentro do serviço militar na atividade, ele tem que se afastar do cargo militar para concorrer ao mandato eletivo. Se ele tem mais de 10 anos, aí ele tem um benefício, uma prerrogativa, por já ser estável. Porque a estabilidade do militar é 10 anos. Então, se o militar tem mais de 10 anos, ele tem uma vantagem. Ele vai lá, se candidata, se ele ganhar, ele vai para a inatividade, que é a aposentadoria, e se ele perder, ele volta para o cargo fica guardadinho esperando ele, olha que legal. Mas o cargo fica guardadinho esperando ele apenas se ele perder e se ele tiver mais de 10 anos. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Se o militar tem menos de 10 anos, uma regra. Se ele tem mais de 10 anos, outra regra. Se ele tem menos de 10 anos, ele tem que se afastar. Se ele tem mais de 10 anos, ele deve concorrer ao mandato e, se ganhar, vai para a inatividade. Se perder, ele vai voltar para o seu cargo. Entenderam a diferença aqui? Tá? Essa é a ineligibilidade do militar, super cobrado em prova também. Geralmente, em prova, eles vão fazer o quê? Eles vão trocar essas regras de lugar. Troca a regra de quem tem mais de 10 e menos de 10 anos. Tá? Bem comum acontecer essa troca aí em prova. Tranquilo? Se ele tiver 25 anos, quando ele se elege, tem 25 anos de quartel, ele vai se aposentar direto? Se ele tiver 25 anos como militar, né? E aí ele se candidata e é eleito. O que a Constituição manda fazer com ele? Manda ele para inatividade. Qualquer idade acima de 10 anos, ele vai para a inatividade. Tá? E a inatividade é a aposentadoria do militar. Não deve se confundir, para quem já é militar, para quem tem um histórico militar, não se confunde com a reserva remunerada. Reserva remunerada é um passo antes da inatividade. Tá? Então ele não vai para a reserva remunerada, ele vai para inatividade, já fica fora do serviço militar. Tá? Interrompendo por completo o vínculo com o serviço militar. Olha, eu tenho menos de 10 anos aqui. Daí, se ele se eleger, cumpre o mandato, daí se uma reeleição ele perder, ele volta? O que ele tem que fazer para ele se candidatar se ele tem menos de 10 anos? Se afastar do cargo, acabou, não tem mais cargo. Ah, não tem mais? Não, ele se afasta por completo. Entendeu? Então, se ele perder, ele perdeu. Se ele ganhar e depois não ganhar a reeleição, ele perdeu, ele já perdeu lá atrás. Beleza até aqui? Regrinha bem legal. Cuidado com o prazo de 10 anos, que geralmente a prova eles mexem. E cuidado também com essa diferença da regra que eles adoram mexer na questão da prova. Beleza até aqui? Podemos avançar? Finalizamos as ineligibilidades. Tem mais duas regrinhas que eu gostaria de ler com vocês, que é do parágrafo 10 e o 11, que diz assim: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. E no parágrafo 11, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma de lei, se temerário de manifesta má-fé. Estas são as duas situações atreladas aqui a essa ação de impugnação de mandato eletivo, tá? E dois pontos com atenção que você tem que ter, principalmente no parágrafo 10, do prazo.
Qual que é o prazo para ele impugnar? 15 dias após a diplomação. Diplomação não é a posse. Diplomação é o momento antes da posse. Tipo, o cara foi eleito e aí lá para o mês de dezembro ele recebe o diploma do TSE dizendo, olha, você foi eleito. É como se fosse um diploma de formado. Tá? A partir da diplomação, 15 dias é o prazo para se impugnar. Tudo bem? E cuidado com este prazo de 15 também, que eles adoram mexer, trocar por 10 ou por outro prazo lá na hora. Dúvidas até aqui? Não? Se não temos dúvidas, passemos agora para as outras duas regras de direitos políticos negativos. Quais são as outras duas regras? Suspensão dos direitos políticos e perda dos direitos políticos. O artigo 15 da Constituição Federal traz a suspensão e traz a perda dos direitos políticos. Ele diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Então, primeira regra que ele diz no artigo 15 é que não pode ter cassação de direito político, é vedado no Brasil. Mas ele permite que ocorra a perda e ocorra a suspensão. O problema é que a Constituição não separou, não definiu quais são as hipóteses de perda e quais são as hipóteses de suspensão. A Constituição não fez essa definição. De forma que ficou para a doutrina estabelecer quais são os dispositivos do artigo 15, que são hipóteses de suspensão, e quais são os dispositivos do artigo 15, que são hipóteses de perda. Tá? Então, se cai na tua prova assim, são hipóteses de perda ou suspensão, ele está trabalhando com os dois, qualquer dispositivo do artigo 15 é perda ou suspensão. Mas se a questão falar é perda, você tem que saber qual que é perda. Se ela falar em suspensão, você tem que saber qual que é a suspensão. Ok? Nós vamos lendo cada um e a gente vai fazendo a referência. Primeira regra, cancelamento de naturalização por sentença transitado em julgado, perda ou suspensão. Queridos, cancelamento de naturalização, perda ou suspensão. Perda, cancelou a naturalização, ele não é mais brasileiro. Se ele não é mais brasileiro, ele não pode ter mais direito político, entende? Então, cancelamento de naturalização, perda dos direitos políticos. Cuidado, tá? Vai gerar isso aí se o cancelamento for por sentença transitada em julgado. Então, não é decisão administrativa, tem que ser decisão judicial. Inciso 2. Incapacidade civil absoluta, perda ou suspensão? Suspensão, incapacidade civil absoluta, suspensão dos direitos políticos. Tipo, o cara está em coma. Naquele período que ele está em coma, ele está incapaz civilmente de forma absoluta, suspenso. Saiu do coma, volta a ter seus direitos políticos, ok? E se vier na tua prova incapacidade civil relativa, perda ou suspensão? Vamos, gente. Perda ou suspensão? Nada, gente. Não tem nada aqui. Não está falando incapacidade civil relativa. Falou incapacidade civil absoluta que você está inventando. Não tem nada aqui em incapacidade civil relativa. É só incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil relativa não gera nenhuma restrição aos direitos políticos. Tá? Pegadinha bem clássica de prova. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Perda ou suspensão? Aqui a própria Constituição te ajudou. Ela falou condenação criminal enquanto durarem os seus efeitos. Então, o cara foi condenado criminalmente enquanto está durando os efeitos da pena, suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? E se o camarada for condenado a uma pena de pagar cestas básicas, o direito político dele será suspenso? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, gente. Não importa o tipo de pena. Olha que questão boa. Não importa o tipo de pena. O que importa é que haja condenação criminal. Condenou, suspende direito político. Ok? Depois temos aí o inciso 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º. Perda ou suspensão?
perda dos direitos políticos. Escusa de consciência. Nós estudamos isso lá no artigo 5º, quando falamos da liberdade de crença e consciência. Então, escusa de consciência é quando você deixa de cumprir uma obrigação imposta a todos. Aí vai ocorrer perda dos direitos políticos. Essa é a doutrina que é majoritária no Brasil e que geralmente é que prevalece na prova. Ok? E por último, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, suspensão dos direitos políticos. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vimos quais são as regras de suspensão, vimos quais são as regras de perda. Depois aparece aí o artigo 16, que traz aqui o chamado princípio da anterioridade eleitoral. Pode escrever do lado aí. Princípio da anterioridade eleitoral. O artigo 16 diz assim: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Tá? Então nós temos aqui o princípio da anterioridade eleitoral. Muito cuidado com esse princípio, por quê? Porque esse princípio diz que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da publicação. A grande diferença é que ela não produz efeitos, tá? Ela não produz efeitos para as eleições que ocorram até 1 ano da data da sua vigência. Esta é a regra que aparece aí no artigo 16. Para a gente ver como é que isso aqui costuma ser trabalhado em prova, vamos nessa primeira questão de altíssimo nível aí, ó. Primeira questão da nossa listinha é uma questão de altíssimo nível que acabou de cair em prova, tá? Acabou de cair em prova. Ela é uma questão que coloca aqui, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Com base na jurisprudência do STF, assinale a opção correta a respeito dos direitos políticos. Letra A. O princípio da anterioridade da lei eleitoral subordina, inclusive, a incidência de hipóteses de inelegibilidade introduzidas por normas constitucionais originárias constantes da Constituição Federal de 88. Uia! Professor, se eu tivesse entendido alguma coisa que está escrita aqui, eu até diria certo ou errado isso aqui, meus queridos. Vai que alguém entendeu, né? Certo ou errado? Não entendemos? Vamos lá. O princípio da anterioridade eleitoral. Acabamos de falar dele, do princípio da anterioridade eleitoral? E o que o princípio da anterioridade eleitoral diz? Que uma lei que altere o processo eleitoral entre em vigor na data da publicação, mas só produz efeitos após 1 ano da sua vigência. Isso é o que a anterioridade eleitoral diz. Aí ele fala assim, o princípio da anterioridade eleitoral, isso que acabei de falar, subordina, inclusive, a incidência das hipóteses de inelegibilidade introduzidas por normas constitucionais originárias constantes na Constituição Federal de 88. Ele está querendo dizer que o princípio da anterioridade eleitoral se aplica às normas constitucionais originárias. Ou seja, ele está dizendo que o princípio da anterioridade se aplica ao que está na Constituição, que fala de processo eleitoral. Eu te pergunto, esse princípio da anterioridade foi feito para a norma que já está na Constituição? Não, esse princípio foi criado para as leis que alterem o processo eleitoral, não para a Constituição. Por isso que ele está errado. Quando a lei altera o processo eleitoral, aí o princípio da anterioridade eleitoral vai atacar ele, exatamente para levar segurança jurídica. Tudo bem aqui? Beleza? Depois temos a linha B. Então, a A está errada, pois não se aplica às normas constitucionais originárias. B. As condições de elegibilidade podem ser estabelecidas por simples lei ordinária federal, e diferentemente das hipóteses de inelegibilidade, que são reservadas à lei complementar. Certo ou errado? Questão de altíssimo nível, né, queridos? Condições de elegibilidade. Lembra das condições de elegibilidade quando nós vimos?
nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, filiação partidária, condições de elegibilidade podem ser estabelecidas por lei ordinária. Inelegibilidade pode ser estabelecida apenas por lei complementar, além da Constituição. Então a letra B é a resposta correta. Questão bem top. C, olha essa C. Essa C basta ter ido votar neste ano que você responde. Fudeu, né? É constitucional a exigência legal que, independentemente da identificação civil, condiciona o voto à apresentação pelo eleitor do título eleitoral. Ele está dizendo aqui que é constitucional uma lei que exige a apresentação do título eleitoral no dia da eleição. Queridos, para você votar, basta apresentar o quê? Identidade. Não precisa apresentar título eleitoral. Questão errada. É dos estados a competência para legislar sobre condições específicas de elegibilidade dos juízes de paz? Também uma questão top power. Não é competência dos estados. Para legislar sobre juiz de paz é competência da União. Guarde isso. Competência da União. E a letra E, a filiação partidária como condição de elegibilidade não se estende aos juízes de paz? Errado, por quê? Porque se estende aos juízes de paz. Nós mencionamos os juízes de paz quando nós falamos das condições de elegibilidade, quando falava ali da idade para ser juiz de paz. Qual que é a idade para ser juiz de paz no Brasil? 21 anos. Todo mundo sabe o que o juiz de paz faz? Lógico que não, né? Nunca ninguém viu um juiz de paz. Mas o juiz de paz, a sua principal função é celebrar casamento. Ok? No Brasil, ainda existe essa figura por aí. Vamos ver mais uma questão aqui legal? A 2 nós já fizemos, né? A 4 não. Ah, essa 3 aí é boa. Embora a Constituição Federal vede a cassação de direitos políticos, ela prevê casos em que estes poderão ser suspensos ou até mesmo perdidos. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, queridos. Ela veda a cassação, mas permite perda ou suspensão. Ok? Questãozinha aí bem bacana e bem básica para a sua prova. As outras aqui falam de partidos políticos. Essa aqui a gente vai deixar para fazer daqui a pouco, tá? Vamos aos partidos políticos. Último tema dos direitos fundamentais, previsto aí no artigo 17. Basicamente, o que cai em prova sobre partido político é o que está no texto constitucional. Eles não inventam muito firula, não. Então, o que você precisa saber é exatamente o que está aí no texto constitucional. Olha só. Partidos políticos. Primeiro é importante a gente ressaltar que os partidos políticos são um mero desdobramento dos direitos políticos. Então, por exemplo, o CESP já trouxe em prova uma questão afirmando que partido político era espécie de direito político. Isso foi certo. Por quê? Porque eu não consigo constituir partido político se eu não tiver a titularidade dos direitos políticos. Para a gente entender como isso aqui cai em prova, vamos responder algumas questões aqui super importantes sobre os partidos. E a primeira pergunta que geralmente cai em prova sobre partido político diz respeito à sua natureza jurídica. Natureza jurídica. Meus queridos, vamos lá? No que tange a natureza jurídica do partido político. Partido político é uma instituição pública ou privada? Essa foi uma pergunta, não sei se deu para perceber. Vamos lá? Partido político é uma instituição pública ou privada? Gente, olha só, a resposta está aqui, ó, no parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
Daniel, não vi nada aí que você perguntou. Né? Eu estou lendo aqui, li de novo, não vi nada. Cara, ele diz essa resposta quando ele fala que ele vai adquirir a personalidade jurídica na forma da lei civil. Lei civil é de direito privado, logo o partido político é instituição de natureza jurídica privada. Para você nunca mais errar isso em prova, basta lembrar, partido político é literalmente uma privada. Olha só como é que fica fácil. Olhou o partido político, lembra, literalmente é uma privada aquilo lá. Ou seja, qualquer natureza jurídica, instituição privada. Beleza? Como que se cria um partido político? O partido político ele é constituído na forma da lei civil. Ou seja, vai no cartório e registra a pessoa jurídica, partido político. Cartório de registro aqui. Registrou a pessoa jurídica. Aí ele tem que, depois que criou a personalidade jurídica, vai no TSE e registra os estatutos do partido. Então são 2 atos que estão feitos e condicionados aqui no parágrafo 2º. Primeiro, a criação da personalidade jurídica. E a criação da personalidade jurídica do partido é feita na forma da lei civil, no cartório. Foi lá, criou a personalidade jurídica, registra o partido no Tribunal Superior Eleitoral. A partir do registro no TSE é que o partido vai poder funcionar no Brasil. Entenderam aqui? Cuidado, o registro é no TSE, não é no TRE, não é na junta eleitoral mais próxima da sua casa. Geralmente a banca coloca isso. Na junta eleitoral mais próxima da sua casa, para tentar pegar você naquele vício que você ficou ouvindo na televisão lá na época da propaganda gratuita de rádio e TV. Tá? Então, cuidado com isso aqui. O segundo dispositivo que ele vai trazer são os direitos dos partidos políticos. Primeiro direito que o partido político tem aparece logo no caput do artigo 17. Ele diz, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Então, partido político pode ser criado, pode ser fundido, pode ser extinto, é livre a sua criação. Esse é o primeiro direito que o partido tem. Está atrelado à sua autonomia, exatamente para que ele possa ser criado e ser dissolvido quando quiser. Tá? Outro direito que o partido tem está no parágrafo 1º do artigo 17. O parágrafo 1º diz assim, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Meus queridos, olha só, esta autonomia que o partido político tem permite ao partido, inclusive, que ele firme coligação eleitoral com o partido que ele quiser. Antigamente, era obrigada a coligação ser a mesma nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Hoje não. Por quê? Porque acabou aquela chamada verticalização. Por isso que ele traz aqui o termo, sem obrigatoriedade de vinculação. Está vendo essa palavrinha sem obrigatoriedade de vinculação? Este sem aí é uma questãozinha que sempre é batida em prova. Eles adoram tirar o sem e colocar com. Tá? Então sublinho sem, exatamente para você não cair nesta pegadinha. Então hoje no Brasil, você pode firmar a coligação que você quiser, não precisa observar obrigatoriamente a coligação que está numa esfera para outra, tá? É livre. Outro direito que o partido tem, parágrafo 3º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos... Não, esse aqui já foi, né? Bisonho. Os partidos políticos têm direito ao recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Acesso gratuito ao rádio e à TV recebe o nome pela doutrina de direito de antena. Escreve aí do lado, tá? Direito de antena, já caiu em prova. Direito de antena é o direito que o partido político tem de acesso ao rádio e à TV de forma gratuita. Esse todo mundo conhece, porque em época de eleição nós acabamos tendo aí que aturar a propaganda eleitoral gratuita, ok?
Depois, a Constituição vai trazer os limites para os partidos políticos. E as limitações são as mais diversas que o texto constitucional trouxe. Por exemplo, lá no começo do artigo 17, é livre a criação, a fusão, incorporação e extinção de partido político, resguardados a soberania nacional. Primeiro limitador, soberania nacional. Um partido político não pode ofender a soberania nacional. Por isso tem um desdobramento ali no inciso 2 do artigo 17, quando ele diz proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Proibição de recebimento de recurso financeiro. Esta proibição é desdobramento da regra de preservação da soberania nacional. Ok? Depois ele diz o regime democrático. É pilar que rege o partido político. O partido político não pode levantar a bandeira contra o regime democrático. Nenhum partido no Brasil. Ah, Daniel, mas eu quero ter um partido, liberdade de expressão. Quero manifestar minha opinião. Esta não pode, porque a Constituição falou que não pode. O partido político, ele tem que sempre estar de acordo com o regime democrático. Pluripartidarismo. Eu não posso ter um partido no Brasil que tenha como bandeira acabar com os outros partidos. Todo partido no Brasil tem que defender a ideia de pluripartidarismo. Direitos fundamentais da pessoa humana. Então, todo partido político tem que estar de acordo com os direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, não posso levantar como bandeira, por exemplo, a pena de morte. Por quê? Porque ofende a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da pessoa humana. Entenderam a ideia? Tá? Quando ele coloca aqui o regime democrático, eu trago à luz aqui um fato que ocorreu ano passado. Esse ano, começo desse ano, um deputado, ele é um militar do Rio de Janeiro, ele subiu à tribuna da Câmara dos Deputados e propôs uma alteração no regime democrático, dizendo que o que estava errado no Brasil era porque todo o poder emanava do povo. Na verdade, o poder tinha que deixar de emanar do povo e o poder tinha que emanar de Deus. E Deus daria para quem Ele quiser. Isso foi uma proposta que esse parlamentar colocou na tribuna da Câmara dos Deputados. Olha o nível dos nossos parlamentares. Queridos, quando ele fez isso, o partido puniu ele com a desfiliação partidária, porque ele foi infiel. E ele foi punido pela infidelidade partidária, exatamente porque ele destoou dos princípios que regiam aquele partido político lá. Tá? Então, questãozinha que pode virar caso concreto na sua prova. Trabalhando com essa temática, você já sabe quais são os limites aqui do partido político, tá? Além desses aí, nós ainda temos aí o inciso 1, caráter nacional. Partido político tem que ter caráter nacional. Não existe partido político regionalizado. 2. Proibição de recebimento de recurso financeiro de entidade de governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Então, é proibido receber dinheiro estrangeiro exatamente para preservar a soberania nacional. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Todo partido político tem que prestar conta à Justiça Eleitoral. E 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Cada casa legislativa vai ter o seu funcionamento parlamentar regulamentado. E a última vedação, parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então, partido político no Brasil não pode ter organização paramilitar, que é um braço armado, hierarquizado, com disciplina, subordinação, chefia, às vezes até armamento. No Brasil isso não é permitido, que o partido político não pode se confundir com a instituição paramilitar. Alguma dúvida até aqui? Perceba que o que geralmente cai em prova sobre partido é o que está escrito aí. Para a gente fechar, vamos falar da emenda constitucional número 91. Emenda constitucional número 91 de 2016. Uma das últimas emendas constitucionais aprovadas aí neste ano. A emenda constitucional número 91, ela é uma emenda constitucional muito curiosa, porque ela mexe exatamente aqui neste ponto, mas
ela é estranha. E por que ela é estranha? Porque se você procura ela, você não acha ela aí escrita. A emenda constitucional número 91 é uma emenda muito estranha. Gostaria que vocês me ajudassem a entender o que está escrito aqui. Olha só. Emenda constitucional número 91. Deixa eu só abrir ela aqui. Essa emenda ela é muito interessante porque ela foi publicada este ano. E olha só o que diz o comando dela. Emenda constitucional número 91 de 18 de fevereiro de 2016. Altera a Constituição Federal para estabelecer a possibilidade excepcional, em período determinado, de desfiliação partidária sem prejuízo do mandato. Esta emenda, ela veio, entrou em vigor, produziu os efeitos que tinha que produzir e ninguém mais falou dela. E quais foram os efeitos que ela produziu? Artigo 1º. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição do recurso do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Queridos, a emenda 91, ela cria uma janela temporal de 30 dias a partir do dia 18 de fevereiro deste ano. E neste espaço de tempo, qualquer titular de mandato eletivo podia sair do partido em que estava e ir para outro partido, sem que isso fosse considerado infidelidade partidária. Pasmem. Quando eu voto numa pessoa, eu voto na pessoa, mas eu também voto no partido. Por isso que a legislação brasileira impede que uma pessoa saia do seu partido sem justificativa. O que aconteceu em fevereiro? Nós estávamos na iminência de aprovação do impeachment da Dilma, ok? Eles aprovam esta emenda dizendo, quem quiser pode se desfiliar do seu partido e não vai acontecer nada com você. Vocês têm 30 dias para fazer isso aqui. Esta emenda, segundo o comando dela, diz que altera a Constituição. Eu te pergunto, onde ela está na Constituição Federal? Em nenhum lugar. Ela altera a Constituição, mas ela não ficou no texto constitucional. Não parece estranho uma emenda dessa? Não parece estranho uma emenda que em 30 dias permite qualquer um desfiliar do partido político sem nenhuma justificativa? Vocês nem têm ideia se aquele deputado ou senador que vocês votaram ainda estão no partido que vocês escolheram. Porque isso aqui foi simplesmente aconteceu. Dezenas de políticos se desfiliaram do seu partido. Ela acabou o prazo e a vida seguiu. Olha que loucura isso aqui. E é uma emenda constitucional, a gente não está falando de uma leizinha vagabunda. A gente está falando de uma emenda que altera a Constituição. Então, a sua estranheza, ela pode muito bem virar questão de prova. Por quê? Porque não tem alteração no texto em si da Constituição. Apesar da emenda existir, e ela está lá, emenda 91. Tá? Então, como isso aqui pode cair na sua prova, considerando a novidade do tema? Primeiro, o fato dela não ter alterado efetivamente o texto constitucional deu a ela um apelido. Então, a doutrina tem chamado esta emenda de emenda aleatória. Emenda constitucional aleatória. Isso pode ser alvo de questão de prova, emenda constitucional aleatória. E por que ela é uma emenda constitucional aleatória? Porque ela não alterou o texto constitucional efetivamente. Ela foi produzida, ficou no rol das emendas, ninguém fala mais disso, não foi noticiado, não saiu na capa da Veja, nada disso. Mas isso aqui foi um puta de uma jogada política nojenta. Por baixo dos panos, fez lá a parada, enfraquecer a base governista, que era o grande objetivo da parada, para que se fosse aprovado o impeachment. Porque quem queria sair de algum partido? Quem estava no PT. Estava todo mundo puto que estava no PT. Então a galera esvaziou essa base governista aqui para não apoiar a defesa da Dilma.
Esse foi o principal objetivo dessa emenda constitucional aqui. Segundo tema, segunda viés que pode cair na sua prova. Este prazo de 30 dias permitiu que ocorresse a desfiliação partidária sem prejuízo do mandato. Então o cara simplesmente foi lá, falou assim, ó, eu quero sair do meu partido. Vai para onde? Não sei, depois eu vejo. Professor, aí fala no final que não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Então, por exemplo, que quem estava no partido, aquela despesa que ele teve na campanha, a custa do partido, seria isso? Não, mais ou menos assim. Tipo assim, a distribuição do fundo partidário é um fundo de recursos que se concentra nas mãos do Estado e é dividido entre os partidos. Qual partido ganha mais? Quem tem mais membros. Qual partido ganha menos? Quem tem menos membros. Então eles criaram uma jogada para falar assim, olha, partidos, fiquem tranquilos, senão serão prejudicados, eles vão poder desfiliar, mas isso não vai alterar a distribuição do fundo partidário. Então, a distribuição do fundo partidário e do tempo do rádio e da TV, que leve em consideração a quantidade de membros, permaneceu como se os membros estivessem no partido. Por isso que ele falou sem prejuízo dessas coisas aí. Porque a ideia era o quê? Era aprovar uma parada que permitisse a jogada sem prejudicar o partido, porque os partidos olharam, não vai mexer. O cara vai sair daqui, ainda vou perder o meu tempo aqui? Isso aqui é inconstitucional. Nunca pôde, por que pôde agora, em 2016? Né? Desfiliação, sair do partido sem justificativa é perda do mandato na hora, e chama-se infidelidade partidária. Se o cara chegar assim, ó, não quero fazer mais parte do partido, perda do mandato, e o cara fica sem partido. E isso aqui foi exatamente para eles não perderem o mandato. Tá? E não afetou a distribuição do tempo de rádio e TV, por conta da propaganda política que nós teríamos eleições esse ano, nem a distribuição do fundo partidário. Uma jogada política não é a única, daqui a pouco nós vamos entrar na organização do Estado, eu vou mostrar a segunda grande jogada política que foi feita no Brasil, daqui a pouco eu mostro. Essa aqui foi uma das mais sujas que eu já vi no Brasil, da vergonha, esse aqui me preocupou. Porque você começa a ver o poder que o cara tem, né? Aprovar uma emenda para fazer uma jogada pessoal de poder, uma disputa de poder, complicado. E aqui eu não estou nem falando se eu for só a favor ou contra a saída da Dilma, porque ela já saiu, acabou. O perigo é isso aqui, essa jogada aqui perigosa. E como ela... Porque aí amanhã o cara fala assim, não vai passar não? Vou fazer uma emenda aqui agora, assim, fazendo isso. É muito poder nas mãos das pessoas, né? Lembrando que na época quem era o presidente da Câmara, aquele cidadão que está preso. Curiosamente, né, gente? Olha só o Brasil como é que é louco, né? Então, esta emenda é uma emenda bacana para ser trabalhada em prova. Esses dois pontos, nome dela doutrinário, emenda aleatória, segundo ponto, este espaço de tempo que ela permite aqui os 30 dias, onde o cara podia desfiliar, sem a perda do seu mandato. Ok? Deixa essa dica para vocês aí. Dúvidas até aqui? Finalizamos então, direitos políticos. Vamos matar com a última questãozinha aí, que é a questão 4. Acho que tem duas aqui ainda. A 4 e a 6, isso mesmo. Vamos fazer a 4 primeiro. Assinale a opção correta acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre partidos políticos. A. É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a representatividade partidária e a distribuição do fundo partidário e o tempo de televisão e no rádio. Viram o que ele falou aqui? Ele está dizendo que é inconstitucional, em ofensa ao pluripartidarismo e ao pluralismo político, a fixação da proporcionalidade entre a representatividade partidária e a distribuição do fundo partidário e tempo de rádio e TV. E aí, vocês acham que é inconstitucional isso? Ele está dizendo que o fato de um partido ter mais gente, ter mais tempo, e o que tem menos gente tem menos tempo, ou o que tem mais gente tem mais dinheiro, o que tem menos gente tem menos dinheiro, isso é inconstitucional, é isso que ele está avisando. Eu te pergunto, é inconstitucional? Não, porque é a regra adotada no Brasil, tá? Então,
Letra A, questão errada. Não é inconstitucional. Ok? Mais uma. A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional. Certo ou errado? Olha, eu não tenho ideia do que ele falou aqui, eu estou lendo aqui, mas tipo, não estou entendendo. Então a gente guarda no bolso e vamos para C. A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta que os partidos, em razão da autonomia que lhe é constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária uniformizada ou que estabeleça em seu âmbito interno relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida e fidelidade partidária. Certo ou errado? Você percebeu que ele trouxe todas as características aqui semelhantes de uma instituição paramilitar? Pronto. Essas são as características de uma instituição paramilitar. Questão errada. D. Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público. Certo ou errado? Errado por quê? Privado, lembra-se, partido político é literalmente uma privada. E letra E. A previsão constitucional de que a lei regrará a função parlamentar autoriza o estabelecimento pela legislação infraconstitucional de padrões mínimos de desempenho eleitoral como condição para funcionamento do partido nas casas legislativas. Gente, isso é um sonho, né? Imagina se o partido tivesse uma forma de avaliação pela sua produtividade. Que top que seria. É isso que ele está dizendo aqui. A previsão constitucional de que a lei regrará a função parlamentar autoriza o estabelecimento pela legislação infraconstitucional de padrões mínimos de desempenho eleitoral como condição para funcionamento do partido na Casa Legislativa. Nada a ver, né? Isso aqui não existe no Brasil, até porque se existisse, pelo menos a maioria dos partidos teriam exterminados. De forma que a única resposta certa que fica aí é a letra B de bola. A exigência do caráter nacional de partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional. Por isso que a Constituição diz que partido político tem que ter caráter nacional, porque nós somos uma federação e tem que se manter este pacto federativo uno, né, indivisível. Seria essa a ideia aí. E para fechar, questão 6. O cancelamento da naturalização por meio de sentença judicial transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos, certo ou errado? Certo, cancelou a naturalização, não tem mais vínculo com o Brasil. Se não tem mais vínculo com o Brasil, perde direitos políticos. Dúvidas até aqui? Um ponto importante que eu tenho batido nessa semana inteira é a diferença de estudar o conteúdo, de ler o conteúdo e quando você vai para a questão. Conseguem ver a diferença? Por isso que o trabalho ele tem que ser conjunto. Não adianta fazer uma coisa. Se você só ler o conteúdo, você vai ficar capenga. Se você só fizer aula, você vai ficar capenga. Então você vai fazendo tudo junto. Cada horário você vai fazer uma parte deste processo. Cada parte do processo vai funcionar de uma forma para vocês. Beleza? Finalizamos então aqui um dos temas mais importantes que nós tínhamos, direitos fundamentais. Entramos agora no segundo tema desta aula. Vamos começar agora, na verdade, o nosso penúltimo tema de estudo, que é a organização político-administrativa. Nosso penúltimo tema de estudo, organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Organização político-administrativa. Organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. O nosso estudo se inicia agora no artigo 18 da Constituição Federal, ou seja, o próximo artigo depois do 17. E ele vai até o artigo 36 da Constituição.
Então ele pega aqui um leque de artigos bem grande que vai nos apresentar várias regrinhas aplicáveis aqui à organização do Estado brasileiro. Para a gente entender este dispositivo, precisaremos estudar aqui um princípio constitucional super importante, que é o princípio federativo. Eu já estudei esse princípio com vocês, mas, obviamente, como já faz tempo que nós estudamos, é bem provável que eu te faça perguntas e você não se recorde. Então, para retomarmos a compreensão, vamos revisar agora o princípio federativo, para depois nós analisarmos os detalhes deste dispositivo, tá? Queridos, o princípio federativo é o princípio responsável pela organização do Estado brasileiro. E este princípio, ele é a forma de Estado adotada no Brasil. Forma de Estado adotada no Brasil. E o que significa ser uma forma de Estado? Forma de Estado vai mostrar para nós como o poder político do Estado está distribuído dentro do território. Este poder político, ele está centralizado nas mãos de uma só pessoa ou ele está descentralizado? É esta pergunta que surge com a forma federativa de Estado. Se você perceber, a forma federativa foi escolhida no próprio nome do nosso Estado. O artigo 1º da Constituição diz que é a República Federativa do Brasil. Ele escolheu esta como a forma de Estado adotada no Brasil. E esta forma de Estado tem como parâmetro a descentralização política. Descentralização política. Significa dizer que o poder político no Brasil ele é descentralizado. Ele está nas mãos de várias pessoas. Ou seja, ele não é um poder único e centralizado. Ok? Então, toda questão de prova que vier para você dizendo que no Brasil o poder político é centralizado, você vai marcar errado. Porque ele é descentralizado. E como ele está descentralizado? O poder político está descentralizado nas mãos de 4 pessoas. Quem são as pessoas? Minha mãe, meu pai? Não, né, gente? Olha só. União, estados, Distrito Federal e os municípios. Estas são as 4 pessoas titulares de poder político que nós temos dentro do Estado brasileiro. Quando geralmente eu pergunto quem são essas pessoas, os alunos ficam olhando e falam assim, pessoas? É, eles são pessoas. São pessoas jurídicas de direito público interno. Então, esta é a melhor definição que existe para essas 4 pessoas. Por que eu chamo elas de pessoas jurídicas? Essas 4 são pessoas jurídicas porque elas não são pessoas físicas. Eu, você somos pessoas físicas. Elas são pessoas jurídicas porque esses 4 têm personalidade jurídica, são sujeitos de direitos e obrigações, entretanto, não são seres humanos. Por isso, pessoas jurídicas. São de direito público porque as normas que regem essas 4 pessoas são normas públicas. E norma pública tem uma característica, ela é cogente, ela determina, ela é impositiva. Você não tem opção de não fazer. E eu digo que ela é de direito público interno porque ela é de direito público interno porque essas pessoas jurídicas só existem internamente no Brasil. Se você chegar lá no Canadá um dia e falar assim, oi, tudo bem? Eu sou o prefeito de Cascavel, no Paraná. O maluco lá do Canadá vai olhar e vai falar, what?
que significa Cascavel, o que significa Paraná. Para ele não faz sentido, porque isso só faz sentido para nós. Razão pela qual ela só tem representatividade jurídica interna. Ou seja, a relevância jurídica dessas 4 pessoas é apenas dentro do Brasil. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Antes da gente continuar, vamos tomar um cafezinho, que aí daqui a pouco a gente retoma, considerando que o tempo da aula está finalizando, a gente retoma a lógica e aprofunda esse tema.